Então, basicamente, a gente vai estudar fundamentos do eletromagnetismo, certo? E o primeiro item que a gente vai estudar é a carga elétrica e a lei de Coulomb, tá? Então, a gente vai definir a carga elétrica e, por meio da lei de Coulomb, a gente vai verificar como se dá a interação ou interações, né, entre as cargas elétricas, tá? Então, basicamente, é essa a ideia desse primeiro item que a gente vai estudar. Em segunda via, a gente vai estudar também o campo elétrico. O que é o campo elétrico? O campo elétrico nada mais é do que um agente responsável pela interação da carga elétrica, né? E se ela interage, né, a gente vai ver que existe uma força. Então, a gente vai verificar como se dá esse comportamento do campo elétrico, certo? O terceiro item, a gente vai estudar a lei de Gauss. A lei de Gauss era uma lei que nós utilizamos para determinar campos elétricos de sistemas de cargas distribuídos simetricamente, tá? Então, essa lei de Gauss era uma lei matemática em que a gente determina um fluxo, né, de campo, no caso seria um campo elétrico, gerado por cargas elétricas. E por meio dessa a gente consegue determinar o campo elétrico de qualquer sistema simétrico. Essa lei de Gauss, ela também pode ser utilizada em diversos outros tipos de soluções de problemas, tá? E essa lei é extremamente importante, né, porque ela é uma das leis, ou melhor, ela é uma das equações unificadas do eletromagnetismo, que é a equação de Maxwell, tá? Posteriormente, a gente vai estudar energia potencial e potencial elétrico. Energia potencial e potencial elétrico. Bom, por que a gente estuda energia potencial e potencial elétrico? Porque a gente, em sistemas elétricos, ou qualquer sistema elétrico, a gente vai ter infinitos números de cargas, certo? E também, esses infinitos números de cargas, elas têm o quê? Elas têm campo elétrico ou estão submetidas a campo elétrico. E nós sabemos que campo elétrico são grandezas vetoriais. Se não sabem agora, né, estou dizendo que é uma grandeza vetorial. E uma grandeza vetorial, ela tem três propriedades, que é módulo, direção e sentido, né? Ou seja, o tratamento matemático para uma grandeza vetorial, eu tenho que considerar essas três propriedades de vetores, que faz com que o meu problema ele tenha uma forma complexa. Então, imagine, infinitas cargas elétricas que estão submetidas a um campo elétrico. Esse campo elétrico ele pode ser de diversas formas, né? Então, são infinitas cargas em um campo elétrico, né? Então, o que a gente faz para resolver esse problema? A gente define a ideia de energia potencial e de potencial elétrico, que é o quê? É uma transcrição de grandezas vetoriais, que seriam campo elétrico ou força elétrica, né, que está relacionado com a lei de Coulomb, e uma grandeza escalar. Ou seja, eu estou transcrevendo essa grandeza vetorial no modo de grandeza escalar. E o que é uma grandeza escalar? O que importa para mim é simplesmente o valor, o número que essa grandeza me fornece. Então, tá aí a importância de estudar o quê? As propriedades elétricas, né, de um ponto de vista escalar, porque é mais fácil de tratar matematicamente, certo? Então, por isso que a gente estuda a energia potencial e o potencial elétrico, tá? Em seguida, a gente vai estudar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Ele vai entrar um pouquinho naquela parte de ciência dos materiais, mas de um modo mais relacionado, né, às propriedades elétricas, tá? Então, a gente vai estudar propriedades elétricas dos materiais. Por que a gente estuda isso? Porque o elétron, ou o campo elétrico, ele se comporta de modos diferentes em diversos meios. Então, a gente tem que conhecer como que esses meios se caracterizam. E, deste modo, a gente consegue o quê? Determinar as grandezas elétricas, ou a forma que esse campo elétrico é distribuído no material, e, assim, consequentemente, a forma que ele vai estar o quê? Influenciando, ou movimentando, ou interagindo com esse elétron. Tá certo?
Em seguida, né, uma vez conhecidas as propriedades dos materiais, a gente vai falar um pouquinho de capacitância. O que é capacitância? A capacitância nada mais é do que uma medida de um tipo de propriedade elétrica que está envolvida a um tipo de material, certo? Ou seja, nada mais é do que uma grandeza física relacionada a um dispositivo elétrico que vocês devem conhecer como capacitor, certo? E esse capacitor, ele tem diversas propriedades devido ao quê? Ao tipo de material em que ele é feito, certo? Então, o capacitor, ele é um dispositivo, né, que é aplicável, né, em diversas tecnologias. Então, por isso que a gente estuda a capacitância, né, que é a grandeza física de um capacitor, né, que está relacionada à quantidade de carga armazenada dada uma diferença de potencial. E a diferença de potencial está relacionada com o campo elétrico interno ali desse dispositivo. Em seguida, eu não vou entrar em correntes, em circuitos. Aqui no livro fala, circuitos. Eu não vou entrar por quê? Porque você já tem essa parte da disciplina, né? Vocês já estudam circuitos elétricos. Então, essa parte de resolver circuitos, eu não vou passar para vocês porque vai ser redundante, tá certo? Em seguida, a gente vai estudar campos magnéticos, né? Ou campo magnético. Bom, por que a gente estuda campo magnético? Verifica-se que existem duas propriedades na matéria, né? Dada a interação, né, entre corpos, sendo que essas interações não é de ordem elétrica e também ela não é de ordem de campo gravitacional. E foi comumente observado em algum tipo de material, que é a magnetita, né? Bem antigamente, eu não tenho a data precisa. E esses materiais interagiam e notou-se que ele exibia uma propriedade similar ao campo elétrico, porém, algumas particularidades, né? Tal como a existência de dipolo magnético, né? Então, mediante esse comportamento, foi, né, ao longo da história, foi estudado esse tipo de material. Esse tipo de material, né, exibia o que a gente chama de campo magnético. E por que o campo magnético está inserido dentro desse contexto elétrico? Porque o elétron, ele interage com o campo magnético, certo? Além de interagir com o campo elétrico, ele também vai interagir com o campo magnético. E com essa ideia, né, além dos materiais magnéticos interagirem, verificou-se que o elétron também interage com esse tipo de campo, né? Então, a gente vai estudar esse campo magnético, certo? E, em seguida, a gente vai estudar o quê? O campo magnético de uma corrente. Bom, o que é um campo magnético de uma corrente? Bom, eu tinha falado, o elétron interage com o campo magnético. Posteriormente, verificou-se, eu acho que aconteceu primeiro de verificar que um elétron interage com o campo magnético. E depois, ou melhor, o campo magnético verificou-se primeiro que uma corrente elétrica interage com o campo magnético. Isso mesmo. E posteriormente verificou que se há essa interação do campo de um elétron, em caso de movimento, com o campo magnético, verifica-se que o elétron, ele gera o quê? Ele gera uma corrente. E se esse elétron gera a corrente, verificou que essa corrente gera um campo magnético, tá certo? Não sei se não ficou muito claro. A ideia é o seguinte, campo magnético, verificou-se que, primeiramente, verificou-se que uma corrente elétrica, que é o elétron em movimento, gerava um campo magnético. Então, há essa relação de interação campo magnético e elétron, tá? Então, a gente primeiro estuda as propriedades do campo magnético, depois estudar o quê? A geração de um campo magnético por meio de uma corrente elétrica, que nada mais é do que um elétron em movimento, ou elétrons em movimento, tá? Aí daí ficou a seguinte pergunta. Bom, se uma corrente elétrica gera campo magnético, por que um campo magnético não geraria uma corrente elétrica? Então,
Posteriormente, essa constatação de corrente elétrica gerar campo magnético, houve uma intensa busca de gerar uma corrente elétrica pelo campo magnético, por conta de simetria de fenomenologia, né? Se uma corrente gera campo magnético, um campo magnético não gera corrente. E verificou-se que isso era verdade, em algumas condições. Então, o próximo item que a gente vai estudar é a lei de indução de Faraday, né? Por quê? Porque Faraday foi um dos físicos ou engenheiros também, né? Era tudo misturado na época, não existia essa separação que tem hoje na ciência, né? Ou melhor dizendo, então ele foi um dos cientistas que verificou que existe uma lei, uma condição, de modo que eu consigo gerar corrente elétrica sobre alguma excitação magnética. Tá? Então, a gente vai ver essa simetria de fenômeno, né? Uma vez que corrente elétrica gera campo magnético, por que campo magnético não gera corrente elétrica? E o Faraday, né, a lei de Faraday, com essa lei foi possível a gente determinar essa simetria fenomenológica. Consegui falar direito, né? Bom, em seguida a gente vai falar um pouco das propriedades magnéticas dos materiais. Ou seja, o campo magnético ele pode agir de formas diferentes em diversos materiais, assim como também os elétrons imersos nesse campo e nesse tipo de matéria, também eles têm comportamentos singulares, né? Então, a gente tem que estudar alguns tipos de materiais que exibem esses comportamentos. Uma vez que todo dispositivo elétrico ou magnético, eles são de matérias, né? Então, você tem que saber, né, que tipo de material que é esse e o tipo de aplicação que você vai ter. Talvez até para você que for, desenvolver algum dispositivo, você tenha esse conhecimento, né, e consiga fazer com que esse dispositivo seu trabalhe de uma maneira correta. Exemplo, né, vocês que têm computador, a memória do computador, eu acredito que não mais a memória de disco, né? Não, a memória de disco ela não pode ser submetida a campo magnético, né? Que apaga a memória, né? Essas memórias novas eu não sei o quanto o campo magnético altera a gravação, mas de certa forma, como a gente sabe que um elétron sofre a ação de campo magnético, então de certa forma um campo magnético pode alterar alguma coisa ali nessas memórias como é que chama? Essas memórias digitais hoje, como que chama? Alguém sabe me informar? Como que chama essas SSD, memórias novas? memória RAM. SSD, né? Essas Isso. memórias SSD, ela não tem gravação magnética, né? Elas são tipo pendrives, né? Não tem um disco que está girando ali que tem informações magnéticas gravadas. Então, mas o campo magnético, mas ali você tem elétrons, né? Porque a informação são o quê? Correntes elétricas. E as correntes elétricas são elétrons em movimentos, né? Então tem essa questão aí. Então, para você desenvolver qualquer dispositivo elétrico, ou até comprar um dispositivo e aplicar ele, né, em qualquer dispositivo elétrico, você tem que ter essa ideia, né, pelo menos das suas propriedades básicas, certo? Bom, conhecidas as propriedades magnéticas dos materiais, você vai ter que saber sobre a indutância, que nada mais é do que a resposta do material com relação ao campo magnético, tá? Então, existem dispositivos que são os indutores, onde a indutância nada mais é do que uma grandeza física, relacionada aos indutores, e a indutância, né, que é essa grandeza, relacionada aos indutores, elas são importantes para que vocês desenvolvam alguns tipos de circuitos, né? Até, por exemplo, um gerador, né? Ele tem uma indutância ali, certo? Ou seja, é a resposta magnética desse material, certo? E está relacionada também com a corrente elétrica, né? Não é uma resposta puramente magnética, é uma resposta eletromagnética, né? A indutância. Para finalizar, ou quase finalizar, a gente vai estudar circuitos
de corrente alternada. Ou seja, vai ser o estudo de regime não estacionário da corrente do meu sistema, e com isso a gente pode aplicar a alguns tipos de dispositivos, como indutores, capacitores ou até resistores nesse circuito. A alternada não entra nessa matéria, não, então. Eu pretendo A contínua. entrar, mas só com os dispositivos. A contínua não entra, tá? Porque vocês já Entendi. estão vendo isso. A ideia do circuito de corrente alternada é colocar os capacitores e indutores e a resposta deles mediante esse circuito, Ah, certo? compreendi. Por quê? Por que a ideia é colocar esse tipo de circuito? Ah, mas eu vou estudar lá na frente. Sim, mas aqui a gente vai estudar algum comportamento básico, inclusive de aplicação. Por exemplo, você consegue fazer uma antena de rádio, colocando num circuito de indutor e um capacitor. Você precisa ter esses dois dispositivos. Então a gente vai fazer uma análise, né, desse tipo de circuito, né? Uma aplicação bem básica, assim, né? E se der tempo, a gente vê equações de Maxwell. Eu não vou nem colocar aqui, porque as equações de Maxwell vocês vão ver em eletromagnetismo, né? Uma ideia posterior. Mas com esses temas aqui, vocês conseguem fazer eletromagnetismo tranquilamente. Inclusive, vão rever todos esses conceitos, tá certo? Vão revê-los, porém, do modo mais aprofundado, ok? Beleza, então, eu vou falar um pouquinho aqui da carga elétrica. Então, a gente vai começar a falar da carga elétrica, e daí a gente consegue dar início à nossa frente de física, tá? Certo. Deixa eu pegar aqui a ideia aqui. Bom, inicialmente, vou colocar aqui que eu vou falar sobre cargas elétricas. O que são cargas elétricas? Bom, a carga elétrica, ela é uma propriedade da matéria, né? Propriedade da matéria. Fica meio vago, né, essa ideia de propriedades da matéria, mas a massa também é uma propriedade da matéria, né? Mas a massa você consegue sentir, né? Você tem a noção sensorial de massa. De carga também, né, quando você toma um choque. Né? Se você toma um choque, você vai sentir a propriedade ou a interação da carga elétrica. Mas ela nada mais é do que uma propriedade da matéria, certo? Bom, se você pegar dois materiais, vamos pegar aqui um material de vidro aqui e pegar um outro material de vidro, e você vai fazer com que esse material eles interajam de modo a friccionar aqui, esses dois materiais. Depois de você fazer isso, você vai verificar que os dois eles vão se afastar, certo? Bom, ou seja, eles vão se afastar, dois materiais de mesmo característica friccionados, depois eu pego, coloco os dois próximos, eles vão se afastar. Se eu pegar uma flanela, aí eu pego, sei lá, um vidro aqui, e também faço a mesma fricção, eles se atraem após
Friccionar. O que é friccionar? É colocar os dois, né, em contato e atritar um com o outro, né? Bom, por que isso acontece? Esse fenômeno de afastar e de aproximar, ou se atrair, né? É porque devido a essa relação de atrito entre tipos de materiais, eu consigo retirar elétrons ou fornecer elétrons, tá? Eu consigo retirar elétrons de um meio para outro, né? Então, eu consigo eletrizar. Então, o que é a eletrização? Que no caso, eu vou o quê? Retirar barra fornecer elétrons. E o que são elétrons? São partículas. Essas partículas têm algumas propriedades da matéria, né? E a gente vai ver que propriedades são essas. Bom, esse tipo de eletrização aqui, que é retirar ou fornecer elétrons, a gente chama de eletrização por atrito. Certo? Essa eletrização por atrito a gente está relacionado com a fricção. Matérias, ou de matérias, né? Bom, exemplo. O avião acabou de passar aqui, né? A carcaça, a estrutura do avião, ela está o quê? Em contato com a superfície, né? Com a massa de ar, no caso, né? Então, ou seja, há um intenso atrito entre a massa de ar e a carcaça, a fuselagem do avião. Após o pouso desse avião, ele tem que, como há intenso atrito, ele está eletrizado ali. Então, após o pouso, ele recebe o quê? Ele vai a algum ponto, ele tem algum mecanismo que encosta alguma vareta de metal com a terra. E as cargas elétricas adquiridas ou retiradas ali durante o atrito com a massa de ar, ela é descarregada na terra, né? Certo? Bom, a gente sabe que a matéria ela é composta por cargas, né? A gente já vai falar isso. Mas isso aqui é de um ponto de vista macroscópico. Então, você retira ou fornece cargas elétricas por atrito. Bom, então, continuando, Por é bem enquanto tá fácil, né? tranquilo. Posso fazer uma pergunta? Bom, então, pode fazer. É qualquer tipo de massa que, ao ser atritada, vai gerar algum tipo de carga ou não? Geralmente, a eletrização por atrito, ela acontece, ela tem que acontecer, geralmente, por materiais diferentes, tá? Aqui eu coloquei vidro com vidro, acho que não convém, tá? Mas eu acho que eu acabei explicando errado. Se eu friccionar um vidro com uma flanela e o outro vidro com outra flanela, os dois vão ter a mesma carga e vão afastar, tá? Certo? Vamos mudar isso aqui. Mas geralmente é qualquer material mesmo, tá? Então, vou colocar aqui um Mesmo vidro. sendo um material não condutor ou mal condutor? Espera só escrever aqui, flanela. Aqui vai ficar melhor. Bom, geralmente, quando o material é condutor, o material condutor, ele tem a capacidade de perder e ganhar elétron facilmente. Então, o material condutor, a gente não vai observar ele vai ter perdas de elétrons ou ganhos de elétrons, depende do que você está friccionando, mas você não vai ter verificar esse fenômeno de afastar ou atrair. Por quê? Porque ele tem essa capacidade, sabe? Agora, um material tipo de plástico, que são materiais isolantes, quando você faz esse fenômeno, você consegue verificar esse fenômeno de afastar ou de atrair. Então, os metais, ele não tem essa propriedade, tá? Mas por que o avião, ele eletriza? Porque você tem uma camada de tinta ali, né? A tinta, não é, a tinta, ela é isolante, né? Por isso que ele eletriza, entende?
Correto, professor. Obrigado, viu? De nada. Então, mais uma vez aqui, ó, se você friccionar uma flanela em um vidro e outra flanela em outro vidro, e vai verificar a interação vidro-vidro, o que você vai notar? Os dois vão se afastar, tá? Se você pegar, friccionar a flanela com vidro e verificar a interação, eles vão se atrair. Melhor, a explicação melhor assim, tá? Bom, então existe eletrização por atrito, tá? Existe uma tabela, eu não vou entrar nesse detalhe, porque para a gente aqui ela não vai ser tão importante. Mas esse aí é mais critério de conhecimento, mas existe uma tabela determinando o que eletriza positivamente e o que eletriza negativamente, tá? Mas a gente não vai entrar nessa ideia. Bom, por que os sistemas, ou os materiais, eles têm essa capacidade de ganhar ou perder elétron? Ou seja, retirar ou fornecer elétron, ou eletrizar. Porque a matéria, ela é composta por cargas, né? Ou por partículas, melhor dizendo. Então, a matéria, ela vai ter partículas. Diversos tipos de partículas. Mas essas partículas que a gente consegue observar o comportamento mais efetivo no nosso dia a dia são as partículas de carga, tá certo? Então, uma dessas partículas, a gente pode falar que elas têm cargas. E essas cargas, né, elas interagem com campos. Esse campo pode ser elétrico, pode ser magnético, certo? Então, a matéria ela tem partículas, as cargas são os tipos de partículas, ou existem partículas que têm cargas, né? Então, os dois caminhos é interessante. E essas cargas, elas vão interagir com o campo elétrico e magnético. Basicamente, a gente tem dois tipos de partículas, né, fundamentais, que é a positiva, no caso lá da matéria, se a gente pegar no átomo, né, eu tenho o próton, e eu tenho uma partícula negativa, que vai ser o elétron. Certo? Lembrando que o próton, ele está no núcleo. E o elétron, ele está ao redor desse núcleo, que a gente chama aqui de nuvem eletrônica. Bom, o próton, ele está fortemente ligado ao núcleo, né, que dá estabilidade ao átomo. O elétron, ele está mais distribuído de forma o quê? De forma externa, né? Deixa eu pegar aqui o valor da massa, mas acho que não... Acho que 9... A massa do próton, acho que era de em torno de 10 a menos 27, certo? Quilogramas, tá? A massa do elétron, eu posso estar errado aqui, depois se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Ela é de 10 a menos 31. Ou seja, o elétron é muito mais leve do que o próton. Então, fora que dentro do núcleo do átomo, né, eu tenho nêutrons também, que a carga é neutra, né? Ou seja, não é positiva nem negativa, ou seja, não interage com o campo. Então, no núcleo que eu também tenho nêutron. Vou colocar uma bolinha branca aqui para falar que isso aqui é um nêutron, tá? Bom, por que na eletrização ele retira ou fornece elétrons? Porque o elétron, além de ser mais leve, né, ele não está fortemente ligado ao núcleo. Ele está na nuvem eletrônica distribuída aqui, certo? E cada material tem a capacidade de quê? De distribuir esses elétrons aqui. Comumente, a gente sabe que um material, tipo o sódio Na0, então, se eu eletrizo algum material, o que acontece? Eu estou atritando, eu estou retirando ou recebendo elétron, certo? Que é a eletrização por atrito, que é o quê? A fricção. Bom, só analisar do ponto de vista atômico, o que eu tenho? O núcleo, que tenho o próton e o nêutron, fortemente ligado, e os elétrons na nuvem eletrônica. E o que são prótons e elétrons? São partículas
né, fundamentais da matéria. A matéria contém essas partículas, e essas partículas interagem com campos, no caso, campo elétrico e campo magnético. Vamos pegar aqui. O sódio, ele tem 11, né? 17 não. Certo? É o cloro que tem 17. Aqui, ó. Então, sódio. Eu tenho 11 elétrons e 11 prótons. Então, a carga é de menos 17 para elétron e mais 17, desculpa, mais 17 não, mais 11, né? Ou mais 11 para elétrons e mais 11 para prótons. Quando você eletriza, ou quando você distribui esses elétrons, seguindo a regra de Linus-Pauling, que é a distribuição eletrônica, o que você vai, o que vai acontecer? Esse elétron, ele vai ficar 16 e de próton, 16 não, 10. Vai ficar 10 elétrons e 11 prótons. Certo? Então, quando então, vamos retornar. Então, a gente sabe que a matéria contém prótons, elétrons e nêutrons. Aqui um átomo, né? Então, os prótons e os nêutrons fortemente ligados. Externamente, você vai ter a nuvem eletrônica. Se a gente pegar o exemplo do sódio, ele tem 11 elétrons e 11 prótons, ou seja, sódio metálico que a gente fala. Então, vai dar 11 elétrons, 11 cargas negativas de elétrons e 11 cargas positivas de próton. Se você fizer a distribuição de Linus-Pauling, você vai ver que esse sódio ele quer perder um elétron para se estabilizar conforme a regra de Linus-Pauling. Então, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons. Ou seja, ele vai ser um material positivo. Por quê? Porque ele tem que perder esse elétron para estabilizar a nuvem eletrônica. Então, o ato de friccionar a matéria, ou de eletrizar, representa o quê? Representa o ganho ou perda de elétron. E por que é o elétron? Porque ele não é tão fortemente ligado quanto o próton. O elétron está aqui na nuvem eletrônica, certo? Por isso que a gente fala corrente elétrica, não corrente protônica, sei lá, nem sei se existe esse termo. Tá? Tá certo? Então, por isso que a gente fala nesse sentido, tá? Existe condução iônica que depois a gente pode tratar mais adiante, tá? Pode falar. Professor, acontece de, por exemplo, igual tá lá friccionando a flanela com o vidro, de um lado ficar com carga positiva e o outro negativa? Somente ou não? Não, então, geralmente, quando são materiais diferentes, um vai assumir uma carga positiva e o outro vai ser negativa. Quando você fricciona dois materiais iguais, as cargas elas não conseguem dar uma diferença de carga positiva e negativa. Os dois vão manter a mesma carga. Mas você tem que sempre friccionar em materiais diferentes, tá? Para você ter cargas opostas. Ok? Ok, professor, obrigado. Não. A pergunta foi essa? Ou foi o que eu entendi? Não, a pergunta foi essa. Não, tranquilo. Então. Então, se a matéria contém, né, prótons e elétrons, né? E se o material é positivo, ou seja, ele quer dizer que ele está perdendo elétron. Se o material é negativo, ele está ganhando elétron, ou seja, está recebendo mais elétron nessa nuvem eletrônica. Isso do ponto de vista da matéria. Bom, a carga do próton foi medida e ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, onde C é a unidade de carga elétrica. Tá certo? E o elétron, a carga dele é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá?